Som. Enquanto o microfone não ressuscita aqui. Agora sim, bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso Deus abençoe, amém? Chuva abençoada, né? E mais abençoados os irmãos que vieram apesar da chuva, né? Mas vieram aqui celebrar a Deus por causa de muitas coisas. Entre elas, essa chuva que vem para abençoar a nossa terra, vem para beneficiar os produtores que precisam plantar, vem para amenizar o calor. Enfim, nós estamos aqui usufruindo da graça de Deus de muitas formas. A chuva é apenas uma delas. Que bom que nós podemos estar aqui de manhã para engrandecermos o nome do Senhor. Antes de continuar aqui a exposição da palavra, queridos, eu quero passar a palavra ao irmão João Sampati, que tem um aviso a nos fazer aqui a respeito de uma programação que vai acontecer, que é muito importante para a igreja, e gostaria que os irmãos estivessem atentos aí para participarem. Eu estarei lá, se Deus permitir, mas vamos realmente considerar essa data e o que vai acontecer. Irmãos, bom dia, graça e paz. Amém, bom dia. Meus irmãos, é o evangelismo dia 12. Então eu estou fazendo aqui a mídia, convidando toda a igreja, o irmão Eduardo, que é líder, o irmão Nelson, que é líder, a irmã Indirete, os líderes aí. Então vocês incentivem. Quem quiser participar, infelizmente o irmão Isaías, que é do nosso grupo, vai estar viajando. Então eu preciso dos irmãos agora. A gente vai concentrar aqui 2 horas, vamos fazer uma oração, porque eu quero sair lá do Tessa Porã, no máximo 6h30 da tarde. Eu vou levar algumas cadeiras. Eu fui muito bem recebido lá pela dona Nilra, eu não sei quem conhece ela, esposa do saudoso seu Francisco, e ele vai receber a nossa igreja lá. Ela vai receber com a mãe dela a nossa igreja. Então vai ser um pouco diferente. A gente vai distribuir o Evangelho de João junto com o panfleto e vamos convidar, porque o pastor no final da tarde vai dar uma palavra lá. Então eu quero conclamar, pedir os irmãos. E olha, é esse pessoal que vem aqui de domingo, na EBD, que vai enfrentar lá. A igreja à noite é lotada, mas ali é contado os irmãos que vai. Então os irmãos que participam, que vai mesmo, esse pessoal que está aqui. Tá beleza? Convite feito. Quinta-feira se reunimos aqui, 2 horas, já partimos. Mas eu vou estar agilizando na parte da manhã já. Então a gente continue orando. Deus tem feito a obra, viu, pastor? Amém. Porque eu orei por 3 casas e a primeira que eu fui já abriu assim a porta de uma forma tão especial. E vai ser um pouco diferente. Eu estou muito confiante que vai ser um dia abençoado por Deus. Amém, amém. Então, queridos, marquem a data, se programem para estar conosco. Apesar de ser feriado, é uma oportunidade para nós compartilharmos aquilo que de mais importante nós temos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos serão orientados aí a distribuírem os folhetos, a dar uma palavra para quem se abrir para isso. E no final das contas, nós queremos realmente que aquele bairro possa conhecer o amor do nosso Senhor. Amém, queridos? Então anote aí na sua agenda e venha participar desse momento tão especial. Amados, eu quero começar contando a história de um missionário. Eu não vou citar nenhum nome, nem do país em que isso aconteceu e nem do missionário por questões de segurança. Esse missionário ainda está atuando no campo e ele não pode ser identificado para que ele não sofra nenhuma outra represália. Mas aconteceu cerca de 10 anos mais ou menos, esse missionário estava num lugar fechado para o Evangelho, onde é proibido proclamar o nome de Jesus, e ele tinha uma viagem programada para sair do país em que ele estava e vir ao Brasil para um tempo de promoção, de treinamentos. E quando ele embarca no avião, o avião então vai taxiando para tomar a posição de levantar voo, e o avião de repente volta ali para o aeroporto, e uma equipe de oficiais entram no avião e retiram esse missionário e o levam para a cadeia. E ali, quando ele chega na prisão, sem que ninguém falasse o que estava acontecendo, ele chega na prisão, logo que ele é colocado junto com os demais detentos, um irmão em Cristo que estava preso por causa do Evangelho, chega e identifica: missionário fulano de tal, que bom que você está aqui. Ele falou assim: para mim não era nada bom aquilo, né? Mas o que aconteceu a seguir foi que nas 24 horas que se seguiram, aquele missionário pôde não só evangelizar, mas discipular vários crentes que estavam ali e que não tinham ainda um conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus.
Ele ficou 24 horas ali, acordado, falando o tempo todo, ensinando aqueles outros irmãos. De repente, uma equipe de oficiais chega na prisão, pega-o, leva para o aeroporto, pede desculpas, dizendo que a prisão dele foi um engano. E ele embarca e vem para o Brasil. A pergunta é, até que ponto aquilo foi um engano? Ou se aquilo realmente foi uma provisão de Deus, para a glória de Deus e bênção daqueles crentes que estavam na prisão e que precisavam conhecer o Evangelho de Cristo. Eu não sei se os irmãos sabem, mas quando o Evangelho, logo que vem o Espírito Santo e toma a igreja ali em Jerusalém, o Evangelho de Cristo, ele chega primeiro na África. Nós imaginamos que ele chega na Europa primeiro, mas o primeiro lugar que o Evangelho vai chegar é na África, e vai acontecer isso por causa do etíope que foi evangelizado por Felipe. Então, quando aquele etíope recebe a mensagem, ele vai para a Etiópia, e ali ele começa a propagar o Evangelho começa a prosperar na África, antes de começar a prosperar na Europa. Por isso nós não podemos de maneira nenhuma subestimar as ações de Deus em situações improváveis. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Filipenses. Filipenses é uma das 4 cartas da prisão. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão da prisão. E esta carta da prisão é conhecida como a carta da alegria, isso você já sabe. Todos os capítulos dessa carta mostram como sermos felizes ou alegres espiritualmente por conta da obra de Deus nas nossas vidas, daquilo que Deus pode fazer através de nós, começando a fazer em nós. Dito isso, queridos, e antes de ler o texto que eu quero expor para os irmãos, eu quero dizer para os irmãos, ou enfatizar isso. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, e no primeiro capítulo ele está enfatizando uma alegria com propósito, ou seja, o propósito de sermos alegres, de sermos felizes. Eu e você, como crente, nós fomos salvos para a alegria eterna, para a felicidade eterna. Isso não significa que vamos o tempo todo experimentar alegrias aqui. Mas todas as coisas que experimentarmos nessa vida, antes da glorificação, que vai resolver todas as coisas para nós, antes daquele dia, nós passaremos por lutas e dificuldades. E como eu tenho enfatizado para os irmãos, toda luta e toda dificuldade do crente tem um propósito estabelecido desde a eternidade pelo próprio Deus. Aconteceu com Paulo, aconteceu com esse missionário que eu acabei de mencionar para os irmãos, em que situações improváveis foram usadas por Deus para a glória dele e para a alegria das pessoas. O que é que pode trazer mais alegria para alguém? Uma cesta básica que muitas vezes é extremamente necessária, e quando for necessário nós precisamos sim ajudar, mas uma cesta básica ou a mensagem de que Cristo perdoa os pecados e nos dá plena comunhão com Deus, que quando estamos em Cristo nós temos a garantia da vida eterna. Queridos, essa é a mensagem que nós temos. O apóstolo Paulo vai trabalhar com os filipenses, a partir da sua prisão, ele vai trabalhar com os filipenses uma alegria com propósito. O texto que nós vamos ler, e eu vou ler rapidamente com os irmãos, e vou fazer uma passagem também rápida, por causa da quantidade dos versículos. Nós vamos ler do 12 ao 30, ou seja, até o final do capítulo 1. Mas eu vou enfatizar apenas alguns versículos por causa do tempo. Então acompanhem comigo Filipenses 1, de 12 a 30. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e de todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso.
Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher, estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. E convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Pai bendito, nós te louvamos pela Tua palavra, te louvamos pelos Teus servos do passado, que nos deixaram um legado, ó Pai, de vida em plena confiança no Senhor, nas Tuas promessas, na Tua palavra, no futuro que só Cristo pode nos dar. E agora nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor revista os nossos corações e as nossas mentes de Cristo, de tal forma, ó Pai, que possamos deixar de lado todo e qualquer pensamento que não venha contribuir com o que o Senhor há de fazer conosco hoje. Que nós possamos, ó Pai, esquecer toda e qualquer luta que temos tido nesses dias e que possamos ver os nossos pensamentos realmente levados cativos à obediência de Cristo. Fala conosco, ó Pai, transforma-nos um pouco mais, dá-nos clareza para entendermos os contextos e conceitos bíblicos, para que possamos Te honrar com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com as nossas ações. Tenha misericórdia de mim, ó Pai, e que o Senhor Jesus somente seja enaltecido, por isso que o homem diminua e o Senhor seja agora engrandecido para a glória do nosso Deus e Pai. E é em nome de Cristo que nós clamamos essas bênçãos. Amém. Queridos, quando olhamos para o verso 12, quando o apóstolo Paulo diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho, como eu tenho dito, o apóstolo Paulo, ele está aqui preso. E um apóstolo como o apóstolo Paulo, que é considerado o maior evangelista do Novo Testamento, estar preso pode parecer uma coisa contraditória, quando ele fala que isso tem contribuído de alguma forma para o avanço, ou para o progresso do Evangelho. Se nós pudéssemos imaginar uma melhor maneira de, entre aspas, usar o apóstolo Paulo, essa maneira seria que ele estivesse solto, que ele estivesse evangelizando, visitando as igrejas, fazendo viagens missionárias. Mas é muito interessante como que Deus pontua na vida do apóstolo Paulo que nem sempre o que naturalmente ou humanamente nós pensamos é o melhor para o reino de Deus. Deus costuma usar supostas contradições, pelo menos nós imaginamos, como, e volto a dizer, do ponto de vista humano, para a glória dele e, como o apóstolo Paulo diz, para o progresso do Evangelho. Agora considere comigo, duas coisas pelo menos são importantes levarmos aqui em consideração, que faz com que o apóstolo Paulo faça essa afirmação: a minha prisão tem contribuído para o progresso do Evangelho. Primeiro, como eu disse ainda há pouco, esta é uma carta escrita da prisão. Se o apóstolo Paulo não estivesse preso, dificilmente nós teríamos esse texto hoje em nossas mãos. Por isso, graças a Deus, o apóstolo Paulo foi preso naquele momento e ele pôde escrever essa carta
para a igreja de Cristo, e ela chega às nossas mãos hoje por conta da sua prisão. Esse é um progresso enorme. Alguém disse que se perguntassem para o apóstolo Paulo qual seria ou qual teria sido a maior contribuição dele para o reino de Deus, para o evangelho, ele provavelmente diria: as igrejas que eu organizei ou que eu plantei. No entanto, nós não vemos mais essas igrejas hoje, do ponto de vista do nosso tempo, contemporaneamente falando, essas igrejas não existem mais. No entanto, as cartas que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas, as cartas pastorais, as cartas da prisão, estão todas em nossas mãos. Por isso, a maior contribuição, sem que ele imaginasse, eram as cartas que ele estava escrevendo, e não necessariamente a igreja ou as igrejas que plantou. Não estou dizendo que plantar igreja não seja importante. É a nossa missão, enquanto Jesus não volta, plantarmos igrejas. E particularmente eu louvo a Deus porque no estado do Mato Grosso do Sul nós temos uma igreja batista pelo menos em cada município do nosso estado. Isso é algo para celebrar a Deus. Graças a Deus, a palavra, nós temos a convicção, está sendo pregada em cada município do nosso estado por causa da fidelidade da igreja batista aqui do Mato Grosso do Sul. Outro aspecto, queridos, que nós temos que entender é que quando o apóstolo Paulo é preso, só assim ele pôde testemunhar a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda de elite do imperador. Esta guarda tinha a incumbência de guarnecer ali a prisão do apóstolo Paulo, ficando presos ali os soldados com o apóstolo Paulo em turnos que se revezavam. Então, à medida que os guardas iam sendo presos ao apóstolo Paulo compartilhava o evangelho, e a menos que fossem surdos, eles não tinham como deixar de ouvir o evangelho, e todos eles foram evangelizados. Ao ponto do apóstolo Paulo, se não me engano, na carta aos Romanos mesmo, ele está, não lembro agora me fugiu essa informação, mas o apóstolo Paulo, em determinado momento, ele diz que saúdam principalmente os da casa de César. O apóstolo Paulo está fazendo referência direta a esses da guarda pretoriana que foram evangelizados por ele e que muitos deles, se não todos, se converteram. O apóstolo Paulo nunca teria tido a oportunidade de pregar o evangelho se ele não estivesse preso. Esse missionário que eu mencionei nunca teria tido a oportunidade de pregar o evangelho na prisão se ele não tivesse sido levado para lá. E seria completamente diferente se ele tivesse tido um acesso em algum momento, porque ele não estaria andando livremente entre os presos, no caso desse missionário a que me refiro. Por isso, queridos, a primeira lição que nós aprendemos no verso 12 é que as circunstâncias da nossa vida, elas não devem, no primeiro momento, serem encaradas como uma situação apenas difícil para nós, um contratempo, algo desagradável de se enfrentar. Mas cada situação que enfrentarmos deve ser encarada por nós de uma forma que nós possamos glorificar o Senhor. E a melhor pergunta para fazermos quando enfrentamos uma luta qualquer é: como é que eu posso ser útil ao Senhor nessa situação? Daqui a pouco, quando o apóstolo Paulo vai falar no verso 20, a respeito de glorificar ao Senhor, quer ser pela vida, quer ser pela morte, eu quero compartilhar ainda um outro testemunho de um menininho chamado Davi. Aqui nós temos vários Davis, né? Nossa igreja está bem abastecida. Quantos são Davis aqui? Vamos ver. Temos vários Davis aqui na igreja, né? Mas esse menino a que me refiro, viveu em Campinas, filho de um casal de missionários americanos, e esses missionários vieram ao Brasil para cumprir o chamado deles. E o Davi, se não me falha a memória, quando tinha 12 anos, descobriu-se que ele tinha um câncer. Ele estava em Campinas. Campinas é centro de referência de oncologia, pelo menos para o estado de São Paulo, não sei se para o Brasil, que nós temos ali o centro Boldrini. E o Davi foi submetido a todo o tratamento, e ele teve acesso a recursos modernos, e esse tratamento se arrastou por aproximadamente 4 anos. E enquanto esse tratamento acontecia, esgotou-se os recursos no Brasil, eles voltaram para os Estados Unidos e trataram mais um tempo até que o Davi veio a falecer, aos 14 anos de idade. No entanto, o Davi testemunhava que cada equipe de médicos e enfermeiros que teve acesso a ele falou de Jesus. Queridos, o ambiente entre os médicos, temos aqui um médico que pode me confirmar isso.
Mas entre os médicos é muito difícil você testemunhar de Cristo e ouvir deles que eles precisam de Jesus, porque é uma profissão que exige muito conhecimento humano, muita capacitação, e quando os resultados são alcançados, muitos dos médicos acabam entendendo que eles são a única ferramenta que atua. Eu louvo a Deus pela sua vida, doutor, porque o irmão tem reconhecido Jesus como Senhor absoluto na sua vida. Mas a maioria dos médicos não tem esta clareza. E o Davi pôde testemunhar para aquelas equipes que lidam com vida e com morte todos os dias, de que Jesus é o Senhor. Na eternidade nós vamos saber qual foi o resultado desse testemunho, mas eu tenho a convicção de que deu o resultado. Porque o Senhor colocou o Davi naquela condição como missionário, naquela situação difícil, para que ele pudesse testemunhar de Cristo. E se no seu coração não houvesse a alegria de pertencer a Cristo, e não houvesse a convicção de que Cristo é tudo para ele, o Davi dificilmente iria enxergar naquela situação tão complicada uma oportunidade para testemunhar de Cristo. Queridos, as situações que o Senhor nos permite são situações para usarmos para a glória dele. Olha de novo o verso 12, o apóstolo Paulo, aliás, o verso 13. O apóstolo Paulo diz assim: como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Queridos, quando o apóstolo Paulo diz estou na prisão por causa de Cristo, ele está se referindo a duas coisas diferentes. A primeira informação é: eu estou preso porque eu estou proclamando a palavra de Cristo. E talvez a única percepção que nós tenhamos é essa: ele foi preso por causa de ser um evangelista, por causa de ser um missionário da parte de Cristo. No entanto, quando o apóstolo Paulo diz estou na prisão por causa de Cristo, ele está dizendo muito mais do que isso. Ele está reconhecendo a soberania de Cristo em todas as situações. Ou seja, foi Cristo que me mandou para cá. Foi o Senhor Jesus que me colocou na prisão. Porque se o Senhor Jesus não quisesse preso naquele momento, naquelas circunstâncias, ninguém o prenderia. Nós sabemos que quando Cristo quis tirar Pedro da prisão, Pedro estava lá adormecido, o anjo vem, se apresenta e diz: Pedro, coloque as roupas, coloque a sandália. Pedro acha que está tendo um sonho e ele começa a seguir o anjo vai abrindo as portas. A Bíblia diz que as portas abrem sozinhas e alguém disse que esse é o primeiro caso de portão eletrônico na Bíblia, né? Então, as portas abrem sozinhas ali, e quando Pedro se vê, ele está na rua, completamente solto. Eu lhes pergunto, Jesus, que já havia libertado tantos da prisão, literalmente não poderia tirar Paulo da prisão? Ou não poderia ter evitado que Paulo fosse à prisão? No entanto, Paulo, ele olha para Jesus e ele vê que a soberania de Cristo há de providenciar todas as circunstâncias. Então, não cabe a ele dizer o que é bom ou o que é ruim. Quando nós olhamos para o texto de Romanos, o apóstolo Paulo diz: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Em última análise, queridos, nós precisamos entender que toda situação, por mais difícil que seja, e eu vou ser aqui, vou dizer uma coisa que vai dar nó na sua cabeça, por pior que seja, é boa. Porque na verdade, todas as coisas, se contribuem para o nosso bem, não interessa como elas irão acontecer, o importante é o fim. A Bíblia diz: mais importante é o fim do que o começo das coisas. Quando o salmista diz: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. E a Bíblia diz que este pastor conduz as suas ovelhas a pastagens verdejantes, a águas tranquilas. Não é isso que a Bíblia diz? Que bênção que é você poder ter um pastor que vai te levar para pastagens verdejantes, para águas tranquilas. Mas perceba que o Salmo não fala como é o caminho até as águas, como é o caminho até as pastagens verdejantes, justamente porque nós passamos por adversidades até chegarmos onde o Senhor nos quer. O apóstolo Paulo está dizendo: estou na cadeia por causa de Cristo. Eu e você enfrentamos as situações que enfrentamos e nós podemos encará-las de duas maneiras diferentes. Ou podemos encará-las como adversidades que vieram para me machucar e eu mergulho nesse pessimismo, eu mergulho nessa visão egocentrada, porque na verdade, em última análise é isso, eu estou preocupado comigo mesmo. Ou eu olho para a situação e digo: olha, isso aqui
parece uma adversidade, mas Cristo está me colocando nisso. Deus está me colocando nessa situação. Eu quero saber do Senhor como é que eu posso glorificá-lo. E isto, a partir desse momento, aliás, você começa a enxergar a grande possibilidade de você se alegrar. Ou primeiro porque você vai ter que mergulhar na oração e você vai andar mais junto de Deus. O apóstolo Paulo diz que o espinho na carne que ele recebeu tinha essa função de levá-lo para Deus ao ponto de dizer, essa fraqueza me leva para Deus, então eu vou me gloriar na minha fraqueza. Ou seja, quando eu perceber que sou fraco, eu corro para Deus. Isso é bom, isso é maravilhoso. Mas Paulo, à medida que vai trabalhando com os filipenses, porque ele está partindo do pressuposto que aqueles irmãos, eles também precisavam amadurecer, e o apóstolo Paulo evidentemente tinha uma percepção espiritual muito mais exercitada e amadurecida do que aqueles irmãos, e isso acontece conosco também. Por isso o apóstolo Paulo, ele coloca 5 aspectos aí nesses versículos que nós lemos, que nós podemos até encarar como uma espécie de progressão do que é a obra de Cristo nas nossas vidas, ou do que Cristo pode fazer a partir das nossas vidas. Os 5 aspectos que ele pontua aí se encontram primeiro no verso 12, depois no verso 18, outro no verso 20, outro no verso 26 e depois no verso 29. O que eu estou me referindo aqui é quando o apóstolo Paulo, no verso 12, ele fala do progresso do Evangelho como base da sua alegria. Eu estou feliz, eu estou alegre, porque o Evangelho de Cristo está progredindo. Primeira lição que o apóstolo Paulo ensina, depois daquela máxima de que nenhuma circunstância é necessariamente um contratempo para nós, ou uma adversidade, mas pode ser usada para a glória de Deus. Eu me lembrei agora que quando eu estive internado por 5 dias em 2021, eu pude testemunhar também para a equipe médica, e um dia, domingo de manhã, estava acompanhando o culto online, enquanto a igreja cantava, eu cantava o hino lá no quarto. Você está internado por causa de Covid, você está isolado, não tem ninguém no quarto ali, eu cantando o hino, de repente a enfermeira entrou, eu terminei a estrofe e parei, ela falou, pode continuar cantando. Eu continuei cantando, ela foi ministrando ali os medicamentos. Quando eu terminei de cantar, ela disse, puxa vida, eu estou longe da igreja de Cristo, já me afastei há um tempo. Aí eu pude testemunhar com ela, e no final das contas ela ia se mudar na semana seguinte para Santa Catarina, e talvez ela nunca tivesse a oportunidade de fazer uma reconciliação como nós fizemos ali naquele quarto. Eu pergunto, será que eu deveria estar ali naquele dia? Será que eu deveria estar ali para conversar com aquela enfermeira? Será que ela deveria ter ouvido eu cantando o hino? Aquilo já valeu a internação. Uma reconciliação de uma pessoa que tinha conhecido o Evangelho no passado. Queridos, talvez nós tenhamos passado por muitas adversidades e as tenhamos apenas encarado como isso, adversidades. E tenhamos perdido algumas oportunidades. Mas o apóstolo Paulo vai orientar os filipenses e nos orientar a termos alguns objetivos. Lembra que eu falei que o propósito da carta aos filipenses é alegria com propósito? Então, pelo que você se alegra? Primeiro propósito do apóstolo Paulo no capítulo 1, queridos, acredite, cada capítulo aí tem vários propósitos, motivos, aliás, de alegria. Primeiro motivo, o progresso do Evangelho. Você tem avaliado como o Evangelho tem progredido na sua vida e como o Evangelho tem progredido a partir da sua vida? Não, pastor, não tenho feito essa avaliação. Não tem problema, faça agora. Faça a partir de agora. E proponha-se a ser um canal de bênção para que o Evangelho progrida na sua vida e a partir da sua vida, começando pelo seu testemunho. Às vezes, cantando o hino, como aconteceu comigo, você pode ser abordado pela pessoa, ela pode pedir para você a razão da sua fé. Não importa como, peça ao Senhor, Ele te dará as estratégias, as ferramentas, Ele já tem te dado, mas Ele também te dará as oportunidades. Então, no verso 12, nós encontramos aí o primeiro motivo de alegria que o apóstolo Paulo motiva os filipenses é o progresso do Evangelho, ver o progresso do Evangelho. No verso 18, o apóstolo Paulo diz assim, mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Então, se há um avanço ou um progresso no Evangelho, o segundo motivo que o apóstolo Paulo determina aí para os irmãos usarem como motivo de alegria, que era o motivo da alegria dele, verso 18, Cristo está sendo pregado.
E quando o apóstolo Paulo diz que está sendo pregado, não é apenas pelo testemunho, mas também pelas palavras. É esse mesmo apóstolo que vai dizer que nós precisamos pregar, nós precisamos falar, porque se não pregarmos, as pessoas não crerão. Por isso nós precisamos realmente colocar a nossa voz e proclamar Jesus. O terceiro motivo de alegria nós encontramos no verso 20. E perceba, queridos, parece ser uma progressão de fato. O progresso do Evangelho, Cristo está sendo proclamado, aí no verso 20 nós vemos assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então agora o terceiro aspecto que causa alegria no coração do apóstolo Paulo é ver Cristo sendo engrandecido pelo seu corpo, seja por meio da vida, por meio da morte. Queridos, a respeito de mordomia do corpo, nós teremos outros textos bíblicos para trabalhar, mas seria muito importante que nós já começássemos a pensar no seguinte: o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Quando você vem para este templo aqui, e você o encontra em ordem, devidamente organizado, este templo, ele contribui para que as pessoas possam ouvir o Evangelho, para que elas se sintam acolhidas, para que se sintam bem. Olha que ambiente gostoso que nós temos aqui. Mas esse ambiente, ele não está maculado por coisas que possam denegrir a imagem do ambiente. O nosso corpo, que é o templo do Espírito, ele não pode, de maneira alguma, macular a imagem do nosso Cristo, do nosso Senhor. Por isso, entre os aspectos da mordomia do corpo, entre os aspectos de mordomia do corpo está alimentação, cuidado com o corpo, mas também a apresentação do corpo. Eu não estou falando de beleza externa. Para alguns de nós não tem jeito, né? Para alguns de nós, beleza externa, nem pensar. Mas, não, estou brincando, queridos. O crente é bonito. Todo crente é bonito. Eu olho para os irmãos aqui, eu fico encantado com a beleza. Como Deus foi misericordioso com os irmãos, fez todo mundo bonito. Eu sou o mais feio entre os irmãos aqui. Para os irmãos terem uma ideia, vocês são belos, são lindos, porque a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Mas nós precisamos ter o motivo certo pelo qual nos alegrarmos. Devemos nos alegrar pelos motivos que o apóstolo Paulo está apresentando aqui. Dito isto, que pelo meu corpo, então quando o apóstolo Paulo ele se apresentava, as pessoas olhavam para ele, viam nele temor de Deus, viam nele alegria, viam nele seriedade, mas viam nele também acolhimento, viam tudo o que precisavam ver para que Cristo fosse engrandecido. Tome o cuidado de que o seu corpo se apresente não de uma forma sensual, não de uma forma que atraia olhares para a beleza externa do seu corpo, mas tenha a certeza e a convicção de que você está apresentando o seu corpo com a seriedade, o temor e o amor que o nosso Cristo merece. Quando as pessoas olharem para você, que elas desejem conhecer o que você crê, o que você ama, o que você proclama, e não o que você tem ali no seu corpo apenas. Eu quero que os irmãos considerem isso como uma palavra séria, porque o apóstolo Paulo está, entre outras coisas, tratando disso também. Como disse, quando estudarmos a carta de Pedro, por exemplo, nós vamos ter outros textos que nos falam dessas verdades. Quarto motivo pelo qual o apóstolo Paulo se alegra e ele quer compartilhar isso com os irmãos. Então, os irmãos conseguem perceber aí um avanço, um progresso, um desenvolvimento natural? Progresso do Evangelho, Cristo sendo pregado e agora Cristo sendo engrandecido, glorificado por meio do meu corpo. Os irmãos estão notando isso? No final, vou fazer uma provinha aqui. Quem for reprovado vai assistir o sermão de novo. Estou brincando. Olhando para o verso 26, o apóstolo Paulo diz assim: a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, por minha causa vocês possam exultar, mas a exultação é em Cristo. Então, o quarto motivo pelo qual o apóstolo Paulo, ou que o apóstolo Paulo estabelece para a alegria daqueles crentes é que Cristo se torna a base de toda exultação. Eu me lembro que quando fui convidado para vir para cá,
Alguns irmãos foram bem objetivos na pergunta. Pastor, mas como é que é mudar de estado? Deixar sua família lá quase 1.000 quilômetros de distância, né? E eu, tranquilo. Para mim, eu vou onde Deus me mandar. Estou aqui por convicção. Eu e Noemi estamos aqui por convicção. Queridos, o nosso lar é onde Deus nos manda. O nosso lar são vocês. É esta igreja. Vocês são a minha família. Se depender de mim, estarei com vocês até Cristo me chamar. Mas só depende dele. Ele é o dono do meu passe, usando um linguajar futebolístico aí, né? Ele é o dono do meu passe. Ele me manda para onde ele quiser, quando ele quiser, da forma que ele quiser. Mas vocês são a minha família. Eu estou aqui procurando amá-los, me envolver com vocês, porque vocês são a minha família. E eu só posso me alegrar com os irmãos sendo minha família, porque Cristo é a nossa base. Cristo é o que nós temos em comum. Nós não temos nada em comum se Cristo não for o centro em que tudo se converja. Ou seja, o Senhor Jesus, a Bíblia diz que a Deus aprova fazer convergir todas as coisas em Cristo. A salvação tem a espessura, a largura de um corpo, o corpo de Cristo. Ainda bem que não é literal, né? Porque alguns de nós teriam dificuldade de passar pelo corpo de Cristo ali. Mas Cristo é onde tudo para todas as coisas se convergem. Ele é o ponto, o vetor de todas as coisas. É para Ele que se encaminham todas as coisas. Então, Ele é o ponto comum em nós. É nele que nós temos que exultarmos. Então, queridos, quando o apóstolo Paulo diz, eu quero estar junto com vocês, minha família aqui em Filipos, eu quero estar com vocês para exultar, para que exultemos no Senhor, para que a nossa alegria seja plena, para que ela transborde, para que ela não caiba em nós. Por isso, você e eu precisamos abrir o coração para que a nossa alegria seja Cristo, e a alegria do Senhor seja de fato a nossa força. Muitas vezes nós não temos forças, porque não estamos nos alimentando da alegria do Senhor, e não nos alimentamos da alegria do Senhor que quer nos ver felizes com Ele, porque Cristo não tem sido a nossa alegria. Queridos, leve isso a sério. Peça ao Senhor condições de você exultar em Jesus. Não se contente em se alegrar. Peça exultação no Espírito em Cristo. Faça um exercício de, diante do Senhor, voluntariamente abrir mão de tudo, de todas as coisas. Mais ou menos assim, Senhor, eu abro mão do meu cônjuge, eu abro mão dos meus filhos, eu abro mão do meu emprego, eu abro mão das minhas coisas. Eu quero imaginar a minha vida em que eu tenha, agora a loucura, apenas o Senhor. E que o Senhor seja tudo para mim. É loucura porque dizer que Jesus é apenas, é loucura. Mas exercite o seu coração a imaginar o seguinte: se um dia você não tivesse nada, nenhuma posse, nenhum dinheiro, nenhuma pessoa ao seu lado, como o apóstolo Paulo experimentou na prisão, escrevendo a Timóteo, ele deixa claro isso, que ele estava absolutamente só, mas ele diz, mas o Senhor me supriu em tudo, o Senhor é tudo para mim. Quando o Senhor de fato for tudo para você, você exultará em Cristo. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. E o texto bíblico diz que aqueles homens cresceram e avançaram nesse sentido. Mas antes disso, eu quero citar o quinto e último ponto que o apóstolo Paulo ele menciona aí como motivo da alegria. Verso 29, o apóstolo Paulo diz assim: pois a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Perceba agora o avanço, né? O Evangelho progride, Cristo é pregado, é engrandecido no meu corpo, Ele se torna o grande motivo da minha exultação, e só quando Ele é o motivo da minha exultação, eu posso entender o seguinte: sofrer por Ele é um privilégio maior do que apenas crer. E eu quero caminhar para o final da minha palavra aqui, citando para você 2 textos bíblicos e comparando o que está acontecendo em cada um deles. Os 2 textos em questão são 1 Timóteo 2, 3 e 4 e Romanos 12, 2. Em 1 Timóteo nós vemos assim: isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador,
que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, ou ao pleno conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo o seguinte: Timóteo, quando alguém se converte, isso é bom e agradável. No projeto de Deus, uma conversão é algo bom e agradável para Deus. Mas quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele diz assim, Romanos 12, 2: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se em Timóteo a vontade é boa e agradável, é porque apenas a pessoa se converteu. Mas quando a pessoa se converte e começa a experimentar transformações, mudanças na sua mente, isso não é apenas bom e agradável, é perfeito. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, isso é absolutamente, faz todo sentido para mim, e deve fazer para você também. Eu me converti, ótimo, mas eu não fui chamado apenas para conversão. Conversão é o ponto inicial de tudo. A partir daí começa a santificação. A santificação é mudança de mente. Por isso o apóstolo Paulo trabalha com os filipenses. Olha, primeiro você tem que se alegrar com o avanço do Evangelho. Uma vez que o Evangelho está avançando, você está se alegrando com isso, se alegra que Cristo está sendo pregado. Depois se alegra que Cristo está sendo engrandecido no seu corpo. Depois exulte em Cristo. E só então você poderá se alegrar com o fato de sofrer por Ele. E sofrer por Cristo é um up, como a galera costuma dizer, né? É um estágio acima do apenas crer. Crer é a bênção que te leva para o céu. Sofrer por Cristo é a bênção que te traz o céu nesses dias ainda, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, queridos, o apóstolo Paulo está falando aos filipenses aqui, numa progressão. Eu gostaria que você considerasse isso, que você relesse esse texto na sua casa, que você meditasse nele, porque há muita coisa a dizer aqui, e eu nem falei quando aqueles irmãos se veem determinados e sem temor agora dos homens para poder pregar o Evangelho. Não deu tempo de abordar essa questão, mas é algo importante também nesse texto que eu gostaria que vocês mesmos examinassem. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Estejamos compromissados em ver o progresso do Evangelho, em podermos finalmente nos alegrarmos em sofrermos por Cristo e não apenas crer por Ele, porque o Senhor usará cada circunstância da nossa vida para testemunharmos o Evangelho. Você é missionário onde você está, com as pessoas que você tem contato, por isso as circunstâncias vão apontar você para as pessoas, para que você aponte Cristo. As aponte para Cristo. Vamos colocar em pé e vamos orar, queridos? Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos pela tua graça, bondade e misericórdia e pelo desafio que o Senhor lança sobre nós, ó Pai, de nos desprendermos um pouco de nós mesmos, dos nossos interesses egocêntricos e nos voltarmos para a tua palavra, buscando Cristo como fonte da nossa alegria, ó Pai. Por isso, alimenta os nossos corações, ó Pai, com esses propósitos, de querermos ver o avanço do Evangelho onde nós estamos, de querermos, ó Pai, proclamar Cristo e ver Cristo proclamado, de querermos ver Cristo sendo engrandecido em nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos a exultarmos no Senhor, para finalmente termos a mesma alegria que os apóstolos e os homens do passado tiveram, ao se verem dignos de sofrerem por amor de Cristo. Tem misericórdia de nós, ó Pai, abençoa os nossos corações. E de maneira especial te agradeço pela vida desses meus irmãos que estão aqui, nessa manhã, que venceram o conforto do lar, que enfrentaram a chuva, essa chuva abençoada que o Senhor nos manda, enfrentaram para estar aqui em comunhão uns com os outros, para fortalecermos-nos mutuamente. Obrigado, porque são irmãos sérios diante do Senhor, que querem a tua verdade atuando em suas vidas, que o Senhor possa honrar o sacrifício vivo que eles estão apresentando ao Senhor nesse momento, que é o que te agrada. Obrigado, ó Pai, por aqueles que estão nos acompanhando pela internet, que estão se preocupando em assistir esse vídeo, que a tua graça também os alcance, não pela ferramenta humana, mas pelo teu poder, pelo teu Espírito e pela tua palavra. Dá-nos, ó Pai, um restante de dia abençoado, uma EBD em que possamos crescer e nos alimentar espiritualmente mais uma vez.
Que o nosso dia seja um dia de reflexão e à noite possamos reunir aqui para adorar ao Senhor, Deus justo, santo e maravilhoso. Esse é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus os abençoe.